a nossa saúde, mas também as nossas doenças. Apresentemos ao Senhor os países em guerra, as irmãs que foram martirizadas na África, pelo Papa Francisco, Dom Fernando e todo o clero. Peçamos por toda a obra da Fraternidade Jesus Salvador, por esse grupo de estudo, pelo Carmim São Miguel Arcanjo, pelas famílias que deixamos para estar aqui. Peçamos ao Senhor e apresentando a Ele todas as intenções que temos no nosso coração. Que o Senhor nos ajude em nossa vida. Por isso peçamos ao Espírito Santo que nos conduza como um mestre interior. Ó vinde, Espírito Criador, as nossas almas visitai e enchei os nossos corações com vossos dons celestiais. Chamado intercessor, Deus excelso, dom sem par, a fonte viva, o fogo, amor, a unção divina e salutar. Sois doador dos 7 dons, e sois correio na mão do Pai, por Ele prometido a nós, por nós seus feitos proclamais. A nossa mente iluminai, os corações enchei de amor, nossa fraqueza encorajai, qual força eterna e protetor. Nosso inimigo repeli, e concedei-nos vossa paz, se pela graça nos guiais, o mal deixamos para trás. Ao Pai, ao Filho Salvador, por vós possamos conhecer, que procedeis do seu amor, fazei-nos sempre firmes crer. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus assim disse a Nicodemos: Ninguém subiu ao céu, a não ser aquele que desceu do céu, o Filho do Homem. Como Moisés levantou a serpente no deserto, assim é necessário que seja levantado o Filho do Homem, a fim de que todo aquele que crer tenha nele a vida eterna. Pois Deus amou tanto o mundo que entregou o seu Filho único, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Pois Deus não enviou o seu Filho ao mundo para julgar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por ele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, se eu assumo o meu lugar de discípulo, de seguidor de Jesus, aí eu estou no caminho de me humilhar verdadeiramente. E não ficar me pisoteando, como você está dizendo. Que aí é orgulho também. Porque se eu me humilhar só para querer ser exaltado, é orgulho. Agora, se eu assumo, como você está dizendo, eu assumo que eu sou um ser humano, eu renego a mim mesmo, para que a graça haja em mim, aí eu estou na cruz. Eu já vi muito isso assim, nesse sentido. Por exemplo, a pessoa fala assim: a gente vai ser exaltado porque é humilhado por causa de Deus. Não, você está sendo humilhado porque você é chato. Na verdade, não, mas é Deus que permite que a gente seja humilhado quando a gente é chato. Sim, Ele criou essa lei. Sim, nesse sentido. Mas tem pessoas que a gente vê que ela é humilhada porque ela é chata, não é por causa de Deus. Mas é sempre a gente. A gente sempre é humilhado quando a gente está no caminho errado. Por quê? Porque o chato está se exaltando. Porque o que é o chato? O que é o chato? Tem um livro que chama, um livro antigo, que é do irmão do ex-presidente João Batista Figueiredo, que é o Tratado Geral dos Chatos. E o que é a pessoa chata? Qual é o sinônimo de chato? Desagradável, o que mais? Inconveniente, né? Essa é a palavra. O chato é inconveniente. E o que é inconveniente? O que é inconveniente? O que é algo inconveniente? Algo que incomoda, né? Não só que incomoda. Não, naquele momento a pessoa faz algo que não pertence àquele momento. Por quê?
ele quer se mostrar ou ele quer se impor e ele faz isso no pior momento possível. Ele se torna uma pessoa chata. O que acontece? A própria situação vai fazendo com que a pessoa vai sendo humilhada. Dá para entender? É claro que se toma cuidado, porque veja bem, às vezes a pessoa tenta evangelizar nesse sentido, ele acaba se prejudicando e botando raiva no coração de que ele está evangelizando. Então tem que tomar cuidado, às vezes, que tipo de evangelização que ele está praticando. Porque às vezes ele está praticando a evangelização de chatice e está achando que está tomando pagada por causa de Deus, você está tomando pagada porque ele é chato. Exato. Mas até nisso eu acho que tem uma lei de Deus. Até nisso. Porque Deus fala, sabe uma cura que vem dessa humilhação? É criança. A humilhação de criança, que o adulto mente, o adulto é inconveniente, vai lá aquela criança e pá, fala na cara. Exatamente. Aquilo é uma humilhação. Para quê? Para a pessoa encontrar o lugar dela. Não é verdade? E depois o adulto ensina. Então, E depois aí o adulto, em vez de aprender com a criança, ensina o errado para a criança. ensino errado, mas mais dia ou menos disso vai romper lá na frente também. É assim que funciona. A verdade nos libertará. Sempre. Sempre. Tá? Muito bem. Como Moisés levantou a serpente no deserto, assim é necessário seja levantado então o Filho do Homem. Mas Jesus pegou, como Moisés levantou, a serpente. Então vamos pegar lá Gênesis 3,14. Três, 14. Então o Senhor Deus disse à serpente: por que fizesse isso? És maldita entre todos os animais domésticos e todas as feras selvagens. Caminharás sobre o teu ventre e comerás poeira todos os dias da sua vida. Então, a serpente, a primeira coisa, ela é maldita. Então vamos começar aqui a fazer. Por quê? Porque a nossa passagem aqui, tá? Fazer as relações aqui. Então, como no caso Moisés levantou a serpente, o Filho do Homem então vai ser levantado. Que nós vimos cruz, ressurreição e ascensão. Como a serpente. O que a serpente é aqui? Ela é maldita. E por que ela é maldita? Ela seduziu Eva. O que é seduzir? Enganou. Não só enganou. Ela é a porta de entrada do pecado? Então, a serpente ela é maldita porque ela faz o outro pecado. Ela faz o outro pecado. Certo? Então, a serpente é maldita porque ela faz o outro pecado. E o castigo dela é comer poeira.
é viver sobre o próprio ventre. Porque quem vive o pecado vive em cima do próprio ventre. Certo? Tá? Agora, o que é essa serpente? O que Moisés fez com ela? Levantou. Ele levantou. Essa serpente que Moisés levantou, o povo é picado pelas serpentes. Quando o povo olha para a serpente, o povo fica curado. A serpente aqui levanta, ela vira cura. Ela vira salvação. Deu para entender? Sim? Serpente, ela é maldita porque faz pecado. Gênesis 3:14. Ela é levantada em Números 21. E ela se torna causa de salvação. Interessante, porque de Deus, da maldição, ele consegue fazer a salvação, levar a cura. É que a gente vê que Jesus ele transforma todas as situações, né, de várias formas. Eu entendi assim, a transformação que ele faz em qualquer situação, quando ele intervém, ele tudo transforma. Sim. Nós podemos imaginar a serpente simplesmente como símbolo do pecado e não realmente o pecado? Não, ela é símbolo. E aí eu até ia falar isso, então já que o senhor falou, a gente já pega. Pega Números 21, versículo 8. Lê alguém para mim. E o Senhor respondeu: próxima serpente venenosa e coloca sobre o rosto. Quem for mordido e olhar para ela ficará curado. Então, gente, aqui, essa palavra haste, que é nassar em hebraico, ela vem a palavra nes, ela vem de um verbo que é nassar em hebraico. Queria nassar com C aqui, mas tudo bem. Esse verbo nassar, isso aqui quer dizer haste, que é essa palavra aí que a minha acabou de ler. Também tem haste. Certo? Haste, poste, papapá. Só que o verbo que faz esse termo haste em hebraico, que é nassar, ele é levantar. Não é coincidência. Por isso que Jesus pega esta palavra para trabalhar. Ele pega esta palavra para trabalhar. Deu para entender? Agora tem um outro problema aqui. Põe essa serpente sobre a haste, certo? Essa palavra em hebraico, ela, tá? É otô. Tá? Otô. Ela, simplesmente ela. Só que essa palavra também, que é o que o grego traduz, por isso que eu estou pegando aquilo que o senhor Mério disse, é símbolo, que é semeio. Quando o grego vai traduzir, ele traduz por símbolo, para frisar exatamente isso.
Essa serpente nada mais é do que um símbolo. Porque me voltou a ideia, padre, relacionada com a criação. Sim? Não, porque senão, olha, eles iam resolver todos os problemas do mundo matando todas as cobras. Certo? Então a gente mataria todas as cobras, o mundo seria santificado, não teria pecado e todo mundo para o céu. Não dá certo isso. Mesmo porque a cobra é uma criação. Então, se ele criou, tem um objetivo. É só símbolo. Por quê? Porque eram deuses dos povos vizinhos, era a serpente. A serpente é o animal mais simbólico que existe. Por quê? Porque ele é perfeito. Porque é o símbolo do infinito. Já viram aquele símbolo que é 8 deitado? É uma serpente comendo o próprio rabo. Porque é o símbolo da infinitude. É o símbolo da infinitude. A medicina tem. Então, a medicina, por causa das cobras. Se você pegar, não sei se vocês já viram isso, mas igreja ortodoxa, enquanto nós tem o cajado, que é o báculo, ou no caso do Papa, que é a cruz, ou a cruz grega, ou seja lá o que for, um bispo ortodoxo, ele tem duas serpentes, uma olhando para a outra. Por quê? Por que vocês acham que um bispo segurando um báculo vai ter duas serpentes, uma olhando para a outra? Sinal de igualdade, né? O que Jesus fala da serpente? Não. Sejam simples como as pombas e prudentes como a serpente. Um bispo tem que ser 2 vezes mais prudente do que um leigo ou do que um padre. Por isso. Só por isso. Tá? Mas essa palavra, então, ela é traduzida como semeio, como semeio. Ela não passa de um símbolo. Por isso que Jesus vai falar como. Como a serpente foi levantada. Mas aqui vem isso que o Zé estava falando. E agora nós vamos ver isso aqui. Além disso, a questão de levantar, tornar-se no alto, é dar possibilidade a todos, para que enxerguem, para que... Então, quem olha é salvo. Quem contempla é salvo. Quem contempla é salvo. Tá? Vamos pegar Deuteronômio, capítulo 21, versículo 23. Vamos pegar o 22. Leia alguém para mim o 22 e o 23. Quando alguém tiver cometido um crime que mereça a morte e condenado for suspenso num madeiro, o seu cadáver não permanecerá no madeiro durante a noite. Certamente o enterrarás no mesmo dia, porque o que for pendurado é maldito de Deus. Assim não contaminarás a terra que o Senhor teu Deus te dá em herança. Olha aí. Quem? Então Deuteronômio. Quem for morto por um crime e for pendurado no madeiro, esse é um maldito de Deus.
Dá para fazer a correlação aqui? Serpente é maldita. Deus pega uma serpente que é maldita e a torna sinal de salvação para as pessoas. Deus pega um morto pendurado no madeiro, ele é um maldito, e ele o torna... Seria a cruz o madeiro? Tá aí, ó. Vamos pegar Gálatas 3,13. São Paulo que faz essa relação, não sou eu não. Gálatas 3,13. Treze. Isso. Tem alguém para mim? Cristo nos resgatou da maldição da lei, tornando-se Ele próprio maldição por nós. Como diz a Escritura, maldito seja todo aquele que foi suspenso no madeiro. Certo? Ele se tornou maldição por nós. Então, quem contempla o maldito pendurado na cruz, e é um maldito, não é só um maldito, é um maldito de Deus. Então, ele assume toda a maldição para que nós pudéssemos ser salvos. Por isso, como a serpente... Exatamente, né? Porque quem olhasse para a serpente ia ser salvo. Se fosse picado, né? Não morreria, né? Sim, sim. Eu também acreditar nesses O pessoal não pega esse pessoal aí separado, eles não pegam essas frases para explicar, já pega lá o Êxodo, né, que fala da Só mostra o Antigo Testamento. E também se vier para cá... Não, mas pega o Antigo Testamento. Pega a tradução grega. Até o próprio grego leu que era símbolo. E não sabe ler isso, gente. Sabe? Aí fica difícil. Agora, o próprio Jesus fala. Jesus se compara ele com a serpente. Como a serpente é levantada, também vai ser o Filho do Homem. Tá? Por isso que tem uma igreja aí que nem fala tanto de Jesus, fala só de Deus. Eu acho que eu esqueci essa parte também. Oi? Tem muitas igrejas que falam só de Deus mesmo, não pega muito Jesus, porque eu acho que isso aqui deve incomodar ele bastante. Não, mas sabe o que é? Também não se aprofunda, né? Também. Fala, essa questão é séria, que está dizendo. Onde que fica essa Santíssima Trindade? Não faz Pai, Filho e Espírito Santo. Tem muita igreja aí, essa congregação, por exemplo, não faz. Eles não sabem o nome do Pai e do Filho. Mas por quê? Porque nem para confundir conosco. E olha só, gente, isso aqui é um... E olha, gente, é um versículo da Bíblia. Só Deus para ele. É um versículo. Essa questão do animalzinho da cobra também é outra coisa, porque eles pegam o pé da letra e cobra realmente maldita. Então não pertence nem à criação de Deus. Mas eles pegam o pé da letra quando convém. Quando uma coisa contra verdade. eles invertem todo o jogo. Então, ou seja, são literalmente mal intencionados. Quando você mostra o contrário, eles apagam isso. Quantas vezes já? Ontem eu fiquei muito impressionada com aquela reportagem do Fantástico, sabe? Aquele rapaz que matou aquele cartunista. Gente, eu fiquei toda impressionada. Eu fiquei muito... Como é que um médico e um juiz, né, padre? Dizendo que o homem que eu saiba até hoje, que esquizofrenia não tem cura, né? Não sei se vocês sabem disso.
Ah, mas eu tô cansado desse Brasil, viu? Gente, pelo Tá amor de ligado? Deus, Esse tipo de notícia já virou rotina. Ele abriu uma igreja, Já virou nome dele, rotina. agora que virou santo, o juiz libertou um cara assassino de Mas 10 então, pessoas. mas é uma estrutura podre, e ninguém se importa com a estrutura podre, e fica assim mesmo. Foi Deus que mandou ele matar aquelas 2 pessoas do bem, pai. Não, mas ele ser louco, mas o Champinha, É uma coisa. o Champinha tá até hoje. Por que não internou esse homem no manicômio judiciário e deixou ele lá dentro? Tá solto, né, pai? Desse aí? Não, o Champinha tá presente. Por que não usou a mesma lei com esse daí? Porque ninguém tá aí com nada, gente. Ninguém tá nem aí. Tanto faz. Olha, tem coisa que não dá Tanto pra faz. entender. Enquanto um psiquiatra manteve ele lá, outro falou, porque todo mundo viu, falando que ele poderia ser condenado pelos crimes dele, a mesma coisa. Que o tipo de psiquiatria dele não impedia ele de ser julgado que aquilo não era doença. Ele não fez aquilo em função da doença. Mas então, podia condenar e ficar na cadeia. Ou se fosse a doença, esse homem é um perigo para a sociedade e tem que ficar trancado no manicômio judiciário. Mas o que importa? É se livrar de problema. Exatamente. Não quero nem E saber. a notícia que acho que no Brasil inteiro ficou arrepiado, porque foi muito certinho, gente. Mas, gente, isso é rotina. Mas, gente, nós sabemos Isso que é a doença é rotina. incurável. Quem tem esse A gente tem que pedir para Deus nos proteger, porque não tem jeito. Não, e aquilo lá não é Sabe? esquizofrenia, pai. Oi? Aquilo lá não é esquizofrenia de maneira Mas nenhuma. mesmo, se não for, tinha que ser preso. Se fosse, tinha que trancafiar em manicômio judiciário. O que a justiça faz? Vamos soltar porque a gente tem que se livrar de problema. A vida hoje é assim. E acabou. A pessoa esquizofrenia ele não sabe de nada mesmo. Ele enxerga o mundo de outra maneira. Lá no hospital da minha irmã da Minerária tinha um esquizofrênico lá. A mulher, a enfermeira tinha que andar atrás dela. Porque se ela vai no banheiro, ela comia dentro da vomitada e comia tudo de novo. Atendo A vários. posto que a pessoa chega. Porque tem variação. Tem variação. Mas não é esse o caso, gente. O homem é um assassino, porque tem esquizofrênia. Essas pessoas que vocês vêm pra rua falando sozinhas, na cabeça deles, não estão falando sozinhos. As entidades deles, as entidades imaginárias são reais para eles. São totalmente reais. Mas esse homem, ele matou alguém. É diferente, né, pai? Ele matou. Ele é um perigo para a sociedade. Agora, o sangue desse segundo homem que ele matou, esse juiz há de arcar perante isso, perante a É o eternidade. terceiro homem agora. Matou o rapaz Então, agora, né? ele vai responder perante Deus por isso. É verdade. Vai responder perante Deus por Ela isso. disse que vai ser uma mulher daqui pra frente. Não sei se vai Oi? tomar cuidado. É uma juíza, né? Pode fazer o que for. Vai, juíza, já que daqui pra frente ela vai tomar cuidado, pra não botar o ladrão dentro da Ela rua vai mais. mesmo. Ela pode pegar ele pode pegar ela. na próxima vez. Você acha que pensa isso? Senta na cadeira e decide de acordo com aquilo que acha. Interesse também, isso não tem interesse. Só interesse. Interesse por trás. Mas tudo está determinado, porque ela, pelo que se vê, ela não agiu por, assim, na impulsão de nada. Ela agiu baseada nos laudos médicos, ela tem 2 laudos médicos na mão. Então, quem já fez a bagunça já vem de lá de trás. Não adianta. Isso aí Tudo é. enrolado. Ó, isso pra ser, é que nem esse caso agora do governo, né? Essa roubalheira que o homem está dando uma lista de nomes sem fim. Petrobras, né? A Petrobras está quebrada, um dos maiores patrimônios do país. Adianta falar? Adianta perder Resolver tempo? isso, né, pai? Não adianta perder tempo, gente. É rezar e entregar para Deus, porque não adianta. O dinheiro já foi mesmo. E eu não falo nem só dos grandes, o povo também. Não está nem aí. Não está nem aí. Muitas vezes pessoas, eu quero ganhar o meu e o resto que se dane. E aí vira bolsa preguiça, como diz lá o outro candidato lá. Virou bolsa preguiça, virou incentivo para não trabalhar. Eu vi Sabe? a reportagem do Eu? justiça. Olha, sinceramente, eu não gosto nem mais de assistir essas coisas.
Porque a gente só fica nervoso. Jornal Cultura, ele Tá. é bom. Eu assisto Jornal Cultura porque tem um jurista lá que de vez em quando a galera explica. Diz que esses roubalheiros que roubam muito não vão presos, sabe por quê? Porque perante a lei ele vai lá e paga 150 mil reais. Ele tem dinheiro para Tá ali. Agora, se você roubar menos de 150 mil, você tá fudido. Vai correr na cadeia da vida. Agora, Paulo Salim Maluf, quantos milhões? É notícia na Suíça dele ser o que é. O homem é candidato de novo, gente. Ou vai votar. E o povo vai votar nele. A candidatura dele está suspensa. Já suspeito. Não pode Eu tô cansado desse Brasil. Eu vou só pensando. Isso daí não há. Ó, gente, é entregar para Deus e acabar. Hã? Eu sei que nós estamos em relação à hora, como sempre, né? Mas esse é o retrato do nosso país. Quando o senhor falou que o povo não está nem aí, porque o povo já foi condicionado a isso. Para ele não estar nem aí mesmo. Mas sinceramente, é um egoísmo hoje sem fim. Agora, essa questão, essa eleição que se aproxima aí, que peso tem? Nenhum. Padre, tem coisa que você não. É simplesmente tanto faz como tanto fez. Padre, tem coisa que você não consegue entender. Então eu vejo que mesmo a serpente representando tudo isso, ela é melhor que esses caras aí. Aí, vamos pensar. É esse povo que adora essa serpente. Porque a serpente em Números 21, do que ela é feita? De bronze. O que é a cor do bronze? É a cor do metal que brilha. Pensa numa serpente erguida no meio do deserto. É a serpente que brilha. Deus podia ter mandado falar serpente de barro, de ferro, mas mandou fazer de bronze. É a cor do ídolo. Vocês vão se curvar diante do ídolo que vocês adoram. Por quê? Porque eu estou mandando. Para humilhar aquele povo. Para aquele povo saber que quando eu mando até de uma serpente de bronze vai vir o bem. Agora esse povo que está aí, só idolatria, 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 é que é isso, que é aquilo, que é isso, aquilo, que é comprar. Ah, mas para ser sincero, eu não vejo diferença entre o povo do deserto e o povo que está aí. Eu não vejo diferença nenhuma. Eu não vejo diferença. O bicho que entra dentro da casa do outro para comprar 500 reais de um voto, isso aí é igual mesmo. Sabe? 1000 prefeituras com processo. 1000 prefeituras. Não é uma, não é duas. 1000. Agora, 1000 prefeituras. Quantos 1000 prefeitos precisou de dinheiro para comprar os outros? Quantas pessoas se venderam? E o povo, padre, que se afronta à justiça? Veja, eu não consigo entender. Maluf está com a candidatura impugnada. O tribunal lá não liberou a candidatura dele. Ele se candidatou. Está ganhando dinheiro, porque ele não está nem aí para a justiça. Por quê? Porque dinheiro compra justiça. Agora, o Tiririca, com aquela gente ri da campanha, gente. Mas, gente, nós estamos falando de eleger deputado. Quer dizer, o que virou isso aqui? É palhaçada. Acabou. Sabe? Teve lá na década de 50 o cacareco, o jacaré, votaram. Mas, gente, tinha que crescer um pouco, né? Passou por ditadura, sofreu para ter democracia para fazer isso. Tá? Agora, antigamente falava assim, o povo tá lá no interiorzão, não sabe o que está acontecendo. Hoje todo mundo tem televisão em casa, todo mundo sabe o que está acontecendo. E dane-se. Eu não vejo diferença do povo que murmurava contra Deus no deserto. A única vantagem é que tinha Moisés por um dia. E hoje Moisés fica gritando por aí sozinho, porque Ninguém vai ouvir isso. ninguém ouve. Aquela assim, tem tiririca também, uma coisa sem pé, sem cabeça, não dá nem com a possibilidade do certo. Não, é o fim. É o fim. Mas vamos pegar o último aqui.
No mesmo versículo. A gente tem que pensar no bem. Então tem que achar um meio de ver o menos pior. Não, tá difícil, mas vai fazer o quê? Porque aí é uma obrigação perante Deus. Então a gente vai fazer uma obrigação perante Deus. Agora, a gente sabe até que o voto que a gente vai dar, você pode votar em 5, porque é 5 lá, né? Presidente, todos que você votar não vai ser eleito. Não tem problema. Mas pelo menos a gente cumpriu a obrigação da gente. Porque não adianta. Eu acho isso, sabe? Padre, eu acho isso que nós, enquanto igreja, esse é o caminho. Eu já tinha pensado nisso, é a primeira vez na minha vida que realmente sou desiludido. Não, eu também. Mas... Também. Para quem viu ditadura, para quem viu a luta, viu Ulisses Guimarães, viu Direta Já, sabe, viu tudo, vê isso que estão fazendo, é uma vergonha. É uma vergonha. Aproveita até do nome democracia. Mas não é democracia. Porque esse povo não tem base, não tem nada. Sabe? Mas, vamos lá. Assim, é necessário que seja levantado. Mas aqui Jesus fala uma palavra: Filho do homem. Então, quem é o Filho do homem? Filho do homem em hebraico, Ben Adam. Para falar ser humano em hebraico, a gente usa a expressão Filho do homem. Então, para que seja necessário levantado, ele não fala o Filho de Deus, mas é o Filho do homem. Vamos pegar Daniel 7,13. Esse aqui está falando de Jesus, não? Dele mesmo? Ele mesmo, mas ele usa essa expressão Filho do homem. E essa expressão é importante. Daniel 7,13. É. Eu continuava contemplando nas minhas visões noturnas quando notei, vindo sobre a nuvem do céu, um filho como de homem. Ele adiantou-se até o ancião, que é o ancião de muitos dias, que seria o pai, e foi introduzido à sua presença. A ele foi outorgado o poder, a honra e o reino, e todos os povos, nações e línguas o serviram. Seu império é um império eterno, que jamais passará, e seu reino jamais será destruído. Quando Jesus fala Filho do homem, uma das que ele está puxando é essa daqui. O que acontece aqui nessa profecia? 164 anos antes de Jesus. Nessa profecia de Daniel 7,13, ele está falando o quê? Que ele via esse ser humano, esse filho de homem, diante do ancião de muitos dias, que é o próprio Deus, a esse ser humano erguido à direita de Deus, erguido junto à companhia do ancião, seria dado todo o poder, e todas as nações iam adorá-lo. Agora, o que Jesus fala nesse versículo que nós estamos analisando? Esse filho do homem vai ser levantado. E as 3, vai ser levantado na cruz, vai ser levantado na ressurreição e vai ser levantado na ascensão. Deu para entender, gente? Então, Jesus está falando o quê? Quando for levantado o Filho do Homem, é para cumprir essa profecia. Que todas as nações vão ser salvas por Ele. Todas as nações vão servi-lo. Deu para entender? Por isso que a escolha da palavra é técnica. Quando for levantado esse ser humano, maldito, considerado como maldito, mas que vai salvar a humanidade toda. O caso está aí introduzindo, em verdade, vida. Sim, esse aí é Deus amou tanto o mundo que entregou seu Filho único, para que todo ele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Eu colocou um dia para nós aqui, Filho do homem, remete desde Adão. Sim, é o Filho do homem, Ben Adam.
É o Filho, por isso que ele é um ser humano. Tá? Um ser humano. Deixa eu ver se eu acho aqui. As folhas da Jerusalém hoje é tão fina, né? É ruim. Quando era a primeira que eu comprei, ela tinha as coisas. Então, quando você fechava, você pegava já no livro, já abria. Hoje não tem mais nada disso. E aí atrapalha, né? João 19, versículo 37, para a gente encerrar. O que a gente tinha que fazer com a serpente de bronze? O que tinha que fazer com a serpente de bronze para ser curado? Mirar, olhar, contemplar essa serpente. Contemplar a maldita. Para você salvo, você tinha que contemplar a maldita. João 19, 37. E uma outra escritura diz ainda: olharão para aqueles que transpassaram. Aquele que foi maldito, aquele que foi amaldiçoado, que foi pregado, que foi transpassado, nós o contemplaremos. Mas isso que eu quero que vocês façam relação. Ao mesmo contemplar da serpente, para ser salvo, nós temos que contemplar Jesus Cristo morto e ressuscitado para sermos salvos. Dependente dele. E esse é o conhecimento. 1 Coríntios 1. E eu vos prego Jesus Cristo e esse crucificado. Aceite. Seu João 19, o quê? Ele se faz João 19, 37. Ele se faz maldito para acabar com a maldição. É isso. Então, eu queria achar, mas é que eu não consegui. Ele se fez pecado por nós. Então, Jesus se fez pecado para nos salvar. Ele se fez maldito. Ele não é, mas ele se faz. Ele se faz. É isso aí. Muita misericórdia, hein, pai? É uma solidariedade total ao ser humano. Mas uma misericórdia total. É o culto. Por isso é essa misericórdia que atrai. É o amor de Deus que atrai. Cuidado para não interpretar, e quando eu for elevado da terra trarei todos a mim, numa visão só da glória. São só do esplendor. Então ele está na glória, então ele me atrai. Não. É em primeiro lugar a cruz. É o amor que mostra na cruz, que aí ele vai pegar a imagem, São José da Anchieta, todos os missionários, que é a cruz na mão. Sabe por quê? Porque é assim que se pregava. Para falar do amor de Deus pelo ser humano. Nesse caso, padre, como nosso irmão separado faz, é muito fácil. Né? Só fica falando da festa. Isso. Esquece a cruz. Do nascimento até o dia que depois pegar a ressurreição para frente só. É só para o crente também, né? O enfermo também, né? Se ele souber aproveitar aquele momento. Unir a isso. Né? Unir a cruz de Cristo. É todo o caminho que nós, como seres humanos, a vida eterna, vamos percorrer, Cristo já percorreu. Mas a gente lutava. Mas por isso é a monição do Domingo de Ramos. Seguindo os seus passos, passando pela cruz, chegaremos à vida eterna. Porque nós ainda vamos passar pela nossa morte. Então a gente vai aprender na vida a nos unir à morte dele para chegar na ressurreição. Para pensar bem a importância que tem o tríduo pascal e que às vezes, né, até para mim mesmo, era só um feriado prolongado, né? E ainda muito bem, mas a importância que tem isso. É central. Interessante, pela cruz ele liberta, depois ele desce a mansão dos mortos, nos tira a tranca que nos mantinha preso e sobe aos céus, mostrando o caminho da vida eterna. Mas por isso que esse evangelho começa, aquele que desceu do céu, tá? É aquele que vai subir para lá de novo. Então ele desce, assume para nos ensinar. Eu sou o caminho. Eu sou o caminho. Ele não mostra o caminho, ele é o caminho. Ele é o caminho. Então há necessidade de nós procurarmos esse caminho.
Então, mas esse é o conhecimento de Jesus Cristo, que vai falar São Paulo na 1 Coríntios 1. Então, Santa Teresa, quando tiraram os livros dela por causa da Inquisição, perseguiram Santa Teresa, ela chegou, Jesus falou no coração dela: agora você vai ter um livro só, a mim. E Santa Catarina de Sena chama a cruz de o livro. Contemplar a cruz, contemplar o crucificado, é contemplar e conhecer a salvação. Mas essa palavra maldita para mim, ela não quer dizer que é um extermínio, que não presta para nada. Ele é maldito. Ele é maldito, é considerado mal pelo próprio Deus. Só que ele ainda tem... Mas o que faz? Ele assume toda a maldição humana. Afasta de mim esse cálice. O que é o cálice? O cálice da ira de Deus. Porque Jesus na cruz, ele assume toda a ira de Deus sobre todo ser humano. Eu vi uma entrevista de um bispo uma vez na televisão, aí estava dizendo bisebérica. Aí ele estava dizendo que, eu estava explicando para ele, né, como ele tinha que fazer pela salvação do Senhor, ele falou assim: olha, por pior que estejam os problemas, se agarra na cruz de Cristo. Só isso. Foi andando para lá, só que ficou assim. Aí eu não estava entendendo direito, né, como ficou se agarrar na cruz de Cristo. Como se agarrar ao mistério da morte e ressurreição de Jesus, né? E fazer disso o guia da nossa vida. Quando o padre Claudio abriu a Semana da Família, ele disse, não mais ou menos isso, ele disse isso. Todos nós temos problemas diferenciados, ainda bem que são diferenciados. Mas qual foi o seu problema, o nosso problema, o problema da igreja? Coloca tudo isso nos pés da cruz. E é muito interessante, eu achei. Essa é a nossa espiritualidade cristã. Então é entregar tudo na cruz de Cristo. E Deus vai fazer. Mesmo diante, como nós falamos aqui, dessa decepção, dessa política. A gente vai entregar também isso nas mãos de Deus. Tá? Porque não tem furor. Vamos lá, vamos rezar o Salmo, versículo 57. Graças a Deus, quer dizer que é bom, né? Coisa chata não passa. Não passa, tá bom, né? Padre, eles falando isso, é uma coisa que é um privilégio para nós. É uma coisa que dá vontade, né, Oscar? Mastigar, né? E dar uma... Ruminar. 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 Essa palavra. Mas é. Vamos lá? O Senhor é a minha porção. Eu disse que guardaria as tuas palavras. Imploro de todo o coração a tua graça. Compadece-te de mim segundo a tua palavra. Considero os meus caminhos e volto os meus passos para os teus testemunhos. Apresso-me, não me detenho em guardar os teus mandamentos. Lanços e perversos me enleiam. Contudo, não me esqueço da tua lei. Levanto-me à meia-noite para te dar graças por causa dos teus retos juízos. Companheiro sou de todos os que te temem e dos que guardam os teus preceitos. A terra, Senhor, está cheia da tua bondade. Ensina-me os teus decretos.
Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Agradecidos a Deus, Pai, pela doação do seu Filho, que dá sentido à nossa vida, esse amor que nos atrai, pedindo ao Senhor que nós sempre façamos tudo por seu amor, e tenhamos a Ele como centro da nossa vida, pedindo a Deus que nos ensine nessa entrega, nesse carregar da cruz, para cada vez mais nos unamos ao Cristo morto e ressuscitado. Nessa certeza que a fé nos dá, rezemos a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Nós damos graças, Senhor, por todos os vossos benefícios, vós que viveis e reinais, pelos séculos dos séculos. Amém. Nossa Senhora da Divina Revelação, rogai por nós. São Jerônimo, rogai por nós. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Dêem paz, que o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Ô Nico, fala para quem for pro curso.